sacadas de um edifício na Rua dos Mundurucus, em Belém, desabaram de uma só vez. A sacada da cobertura de um prédio em Belém desabou e provocou a queda de outras 12 sacadas. 13 sacadas deste prédio residencial que fica no centro de Belém desabaram. Infelizmente, notícias como essa ninguém gosta de trazer, mas eu me sinto na obrigação de estar conversando um pouquinho aqui com vocês, que é para que vocês entendam qual é a importância e o papel de um engenheiro civil em uma edificação, seja na manutenção, seja no projeto, seja na execução da obra. É fundamental a contratação de um profissional habilitado, de um técnico capacitado para executar determinadas atividades, vistorias, ou seja, tudo correlacionado à construção civil que venha proporcionar segurança e garantia para você. Esse fato ocorreu nesse vídeo que vocês acabaram de ver aqui, essas notícias. Infelizmente, foi um fato que ocorreu no dia 13 agora de maio aqui de 2023, na cidade de Belém do Pará, onde as sacadas de um edificado vieram a entrar em colapso progressivo, né? Foram as sacadas do prédio Cristo Rei, situado em Belém, que veio a ocorrer esse incidente. Graças a Deus foi uma perda material, foi um susto enorme, mas graças a Deus não tiveram vítimas nesse acidente. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é vocês entenderem um pouquinho o que foi que aconteceu. Aqui nesse vídeo ninguém está atrás de apontar quem foi o culpado, quais foram as causas, até porque a investigação foi instaurada ainda, vai haver uma perícia e os técnicos responsáveis vão entrar ali, né, fazendo as suas vistorias, fazendo as suas análises e depois vão dar um parecer sobre o ocorrido. O que nós estamos trazendo aqui nesse canal é para você entender um pouquinho do que seria esse colapso progressivo que ocorreu aqui nas edificações, quais são os tipos de colapso que você vai poder encontrar, visualizar, e quais são as causas ali que muitas das vezes são as ações que acontecem no edificado que infelizmente vêm a provocar esse tipo de acidente que é chamado de colapso estrutural. Eu estou mostrando aqui na tela para vocês agora o antes e o depois do edifício Cristo Rei. Do lado esquerdo você vai ver como é que era aqui a estrutura, né? No caso aqui, ó, você vai verificar as sacadas, nessa foto do lado esquerdo, as sacadas todas intactas. Isso é uma foto antiga, você verifica aqui toda a estrutura. E do lado direito já é o depois, ou no caso, depois da ocorrência do incidente de desabamento aí das sacadas. Então você verifica aqui que todas de cima a baixo vieram a desabar, né? Eu já vi aqui alguns comentários que estava havendo uma reforma na cobertura desse prédio, né? Mas isso são apenas relatos. Como eu comentei para vocês, vai haver uma investigação, né? A perícia vai ser realizada para poder realmente pontuar quais foram a causa ou as causas que vieram a decorrer desse incidente aqui, tá bom? Então, mas o que seria o colapso progressivo? Né? O que foi que aconteceu com essa estrutura? Por que ela veio caindo assim? E pela foto ela indica que foi a partir da primeira lá de cima, né? Ou seja, a sacada da cobertura. E o que seria o colapso progressivo? É o quê? Ele é a propagação de um dano local a partir de um dano inicial de um elemento estrutural a outro, resultando eventualmente no colapso de toda ou desproporcionalmente de parte da estrutura. Ou seja, é quando uma parte ali da sua estrutura há um impacto, há algum evento, alguma ação que venha a causar um dano
né, em determinada peça e que essa peça ela acaba comprometendo outras demais da sua estrutura. Então, só para ilustrar um pouquinho aqui, vamos dar uma olhada nessas figuras aqui que eu estou trazendo para você. Ó, na imagem 1 aqui, na figura 1, imagine que um carro ele vem se deslocando, né, vem na sua trajetória aqui retilínea e aí ele acaba entrando em contato, ou seja, ele tem um impacto com um pilar de um edificado, de uma estrutura. Então nós vamos olhar aqui na figura 2, imagine o carro, ele bateu, quebrou, veio a derrubar o pilar, quando o pilar ele começa a cair aqui, ele puxa a viga, certo? Então você vê a viga 1 aqui ela caindo, e quando acontece isso, a própria viga 1 já desestabiliza aqui o resto da estrutura toda, e a gente verifica aqui na imagem 3 que este impacto acabou ocasionando toda essa instabilidade, né? Desestabilizou a estrutura e veio puxando todas as peças. Isso aqui é um colapso progressivo, ou seja, um impacto, uma ação que ocorreu em uma peça estrutural e ela acabou vindo ali desencadeando, né? Ou seja, comprometeu o resto da estrutura e veio todo a desabar. No caso desse colapso progressivo aqui que ele ocorreu, ele é do tipo dominó, né? Que você verifica que o efeito dominó de um colapso progressivo, esse tipo, ele é caracterizado por esses eventos, né, por um esforço, ou seja, que acontece um deslocamento na horizontal, né, da estrutura. Inclusive eu vi, né, na reportagem algumas pessoas comentando que seria um efeito dominó, e não foi o caso que ocorreu aí nas sacadas do edifício Cristo Rei, porque o efeito dominó ele acontece no plano horizontal, mas nós vamos ver um pouquinho mais na frente no caso que ocorreu lá na sacada, né? Que foi caracterizado ali, vamos dizer para vocês, ele foi um colapso progressivo do tipo pancake, né? Ou tipo panqueca, que é onde vem sobrecarregando primeiro elemento estrutural, ele cai, que no caso as sacadas, as lajes da sacada, ela vem caindo e vem sobrepondo uma sobre outra, e aí vem causando uma sobrecarga e ela vem continuamente caindo, certo? Aqui são as fotos de alguns tipos de colapso progressivo em estruturas, né? Figura 1, 2 e 3, onde cada um aqui ocorreu por um tipo de colapso, né? Não foram as ações que aconteceram nesses prédios diferentes, não foram as mesmas, né? Então aqui foi uma explosão do gás na figura 1, na figura 2 foi um carro bomba que veio a explodir e veio a danificar a estrutura e ocorreu esse colapso. E a figura 3 foi um problema que houve na caixa d'água de um prédio, uma laje lá do último pavimento, né? Houve um problema na caixa d'água e ele veio ali desencadeando esse colapso na estrutura. E quais são os tipos de colapso progressivo estrutural que nós vamos encontrar? A literatura traz alguns tipos, que são eles: colapso do tipo impacto, colapso do tipo redistribuição, instabilidade e misto. E aí os colapsos do tipo de impacto, eles podem ser panqueca ou pode ser dominó, que no caso do específico do prédio que nós estamos falando aqui, que foram as sacadas do edifício Cristo Rei, lá foi um colapso do tipo impacto panqueca, onde a primeira laje, que foi a laje da cobertura, ela veio a tombar, né, ela veio a cair, houve um comprometimento, né, uma instabilidade, e ela rompeu, ela entrou em colapso essa primeira sacada, né, lá de cima da cobertura, e ela caiu em cima da segunda. A segunda sobrecarregou o peso, derrubou e veio derrubando a segunda, veio derrubando a terceira, de cima para baixo, até chegar na última sacada. Esse tipo de colapso foi mais ou menos o parecido que aconteceu nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né, onde houve um impacto, né, ali do avião, os dois aviões atingiram ali as Torres Gêmeas em determinada altura, determinados pavimentos, e aí ele rompeu ali toda aquela parte da estrutura, né, de suporte ali dos pavimentos superiores, e aí veio a ter um colapso. Então ele veio tipo panqueca, né, que rompeu e aí começou a ter a sobrecarga, e aí um pavimento veio se sobrepondo ao outro, né, veio e aí veio acontecendo todo aquilo, infelizmente aquele fato lá que aconteceu, que foi o desmoronamento das Torres Gêmeas. Então aquele foi um colapso progressivo do tipo panqueca, ok?
E quais são as ações que podem provocar um colapso progressivo estrutural? Só lembrando para vocês que esse vídeo que eu estou trazendo aqui ele é informativo, é tentar trazer para vocês algumas informações de forma bem prática mesmo da engenharia, ou seja, alguns temas que são bastante complexos, mas de forma bem prática, ok? Aqui a gente não está para apontar e dizer quais foram as falhas que aconteceram lá para entrar em colapso, né, para que tenha ocorrido o colapso progressivo nas sacadas do edifício Cristo Rei. Simplesmente aqui a gente está trazendo para você informações para que você entenda melhor o comportamento das estruturas e o que foi que aconteceu no prédio em questão. Então podem acontecer algumas ações, tais como falhas de projeto, falhas de construção, ação abusiva de sobrecarga. No caso, o que seria isso aqui? É quando esforços de solicitação ultrapassam ali os esforços considerados em projeto e mesmo com as majorações e coeficientes de segurança. Ou seja, quando acontece ali uma sobrecarga que mesmo que tenha sido prevista em projeto, mas ela ultrapassou, né, os limites ali, ultrapassou os esforços que foram considerados no projeto, mesmo já majorados e com aquelas cargas ali, né, com os coeficientes de segurança que foram ultrapassados. Então, por isso que há essa ação abusiva de sobrecarga. As ações excepcionais, que são, no caso, explosões de bomba, colisão de veículos e aviões, igual como eu falei para vocês naquele exemplo que eu dei na ilustração, realização de obras ou serviços sem avaliação técnica correta, isso também é muito prejudicial. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de intervenção, de obra, né, de uma manutenção, contrate uma pessoa especializada, contrate um técnico especializado ou especializada, peça para emitir a anotação de responsabilidade técnica, que é o que vai garantir que aquele profissional ele está habilitado e também capacitado para poder desenvolver as atividades de manutenção no seu edificado. E por último, a falta de manutenção. Esse é um dos pontos mais importantes. Então, vocês devem ficar muito atentos, porque a falta de manutenção é um dos problemas gravíssimos, uma das causas que mais decorre ali de acidentes dentro de edificados, dentro da construção civil, é a falta de manutenção. Muitas das pessoas descuidam, acham que manutenção é um custo e não um investimento, mas vocês têm que ter bem atenção. A manutenção ela é fundamental. A manutenção predial ela é vital para que toda a sua estrutura ela tenha ali, né, a saúde para que ela consiga sobreviver, vamos falar assim, e tenha a sua vida útil prolongada. Então é fundamental que você faça manutenção. E se você quer saber um pouquinho mais de como descobrir se o seu prédio está bom ou não está bom, contrate um profissional para fazer uma inspeção predial. E aí, ele fazendo uma inspeção predial, você vai conseguir fazer ali um check-up do seu edificado e saber se ele está em condições ou se ele precisa passar por algum tipo de reparo. Eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo o link das aulas de manutenção predial que vocês vão aí poder assistir e saber todo o passo a passo de como executar, ok? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente, não foi uma notícia boa de trazer para cá, porque todo evento, todo acidente de construção civil realmente traz uma tristeza a todos nós que somos envolvidos com a construção civil, mas realmente a gente precisa estar trazendo para vocês, para que você aí se atente, para que você desperte e fique preocupado. Porque manutenção e inspeção das edificações não é simplesmente para cumprir uma força de lei, e sim para trazer segurança e estabilidade para a edificação e para promover o bem-estar e a segurança de todas as pessoas que ali habitam. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, eu encontro com vocês em um próximo vídeo. Grande abraço!